Olha, eu sou muito fã de fitoterápicos que atuam de forma semelhante às canetinhas, mas tem preço mais acessível e pode ser uma opção, né? Exatamente. Será que existem opções para canetinha, Gi? Existem opções. O Comecei resultado a eu já não tomar. sei dizer. Eu comecei a tomar, Você agora tá o tomando? resultado eu não sei também. Porque tem que ter a Nutri lá junto, né? Uma série mais possibilidades. Não, e é exatamente isso, né? Porque tem muitas pessoas que acham que a saída para perda de peso é apenas medicações. E a gente ainda tá falando de uma medicação que tá revolucionando, né? Na área, assim, tanto médico quanto nutricional, a gente vê pessoas falando mal, assim como a gente vê pessoa ainda falando mal de bariátrica. Só que se a gente vê que a obesidade causa muitos problemas, inclusive problemas até em relação à área oncológica, né, de câncer, a perda de peso, ela é importante. Só precisa de estar acontecendo juntos com profissionais e as medicações necessárias. Mas tem muitas pessoas que têm medo de tomar medicação, ou têm muitas contraindicações e não podem. E hoje a área da fitoterapia, ela é muito ampla, ela tem muito estudo, né? Ela tem sido cada vez mais se revolucionando, né? Há muito tempo atrás, as ervas eram muito usadas, só que hoje, até quando, vou trabalhar com erva, vou me pautar para melhorar a saúde da pessoa, hoje a pessoa já precisa de fazer uma pós-graduação, né? Na área. Eu tenho a especialização, né? Pela Consulfarma de Campinas, né? Que a gente foi uma área muito extensa. E você estudar sobre fitoterapia, se você quiser fitoterapia, vitaminas, ervas, minerais, você precisa de fazer o curso e ver bem a grade, né? Do que você vai aprender, do que você vai... E sim, hoje tem muitos, né? A gente tem aí, a Cris estava falando do Akermat, né, Cris? Pessoal, para quem não sabe, existe sim possibilidades alternativas das canetinhas. A gente tem um composto fitoquímico que se chama Akermat. Ele atua, olha só as suas propriedades. Reduz apetite, regula metabolismo, aumenta a temperatura, consumo de oxigênio, melhora até seu perfil lipídico e reduz os marcadores inflamatórios. Vejam só, a gente tem como... de uma forma um pouco mais natural, veja, não é porque é natural que pode sair comprando e tomando, tanto que a gente não vai nem falar de dose aqui. Para que, se você for leigo, do público leigo, você vai ter que procurar um profissional, óbvio, para poder se consultar e ter essa prescrição. Mas os resultados são muito bons. Sim. A gente tem visto aí um controle da lipogênese, quer dizer, reduz um pouco essa multiplicação de células de gordura, ajuda no metabolismo, da saciedade, né? Sim. Eu até achei aqui indicação, reduz o apetite, melhora a compulsão, gerencia peso, é um anti-inflamatório natural, muito importante para pacientes que têm resistência a terapias convencionais. E olha que legal, ele pode ser um alternativo no desmame dos análogos de GLP-1. Então, para não ficar, quem ainda não é diabético, viciado, disponível aí, só dependente, né, da canetinha, que também tem alto custo, de repente um fitoterápico ajuda nesse desmame, né, doutora? Exato. E assim, o Akermat, eu estive no congresso que lançou ele, que se eu não me engano foi ano passado. Ele é muito interessante. Eu ganhei umas amostras, eu distribuí entre os meus pacientes, né? Eu ganho amostra, eu entrego todos os pacientes, eu quero os feedback deles, né? E eu tive pacientes que sim, que falaram que... como você falou, olhou a comida, comeu metade, parecia que estava comendo, né? Obrigado. E o Akermat, se eu não me engano, ele é da Flore, né? Isso. Muito interessante. Tem todo um princípio ativo, eu não vou me lembrar agora tudo, mas ele trabalha a quermância, né? Isso. Aí eu não sei direito qual que é a extração, mas é uma extração de um produto natural. Eu vejo relatos, né, de pessoas que comentam que melhora muito a saciedade, mas aí agora a gente estava falando dele, da canetinha, da saciedade, e aí eu lembrei de um caso de uma moça
que ela falou, Raquel, eu tomei o Kermat, né? Porque eu prescrevi para ela, ela falou, eu não senti resultado. É claro que isso vai muito de cada um, porém, eu fui investigar do porquê que ela estava tendo problemas também de saciedade. Ela ficava muito tempo sem comer, ela passava a manhã sem comer, não almoçava, ela queria comer um jantar pequenininho. Mas assim, o nosso corpo, né, e é importante que cada um tenha a informação de quanto que o corpo precisa, né? Não é assim, eu acho que eu tenho que comer 100 calorias no dia. Cada corpo precisa de uma necessidade. Então, não adianta ela tomar o Kermat à tarde, achando que ela vai comer só um pouquinho à noite, sendo que ela não comeu o dia inteiro. Como vocês estavam comentando, o nosso corpo, ele tem aquele instinto de sobrevivência. E aí, ela vai, cadê o nutriente? Cadê o nutriente? Chega de noite, mulher come nutriente. Aí não há Kermat que resolva, ou às vezes até as canetas. É importante a periodização das refeições certas, com nutrientes que a pessoa precisa. E vai muito assim, muda muito um atleta, precisa de quanto de nutriente. Uma dona de casa, uma pessoa que trabalha andando para lá e para cá, no sol. Então, assim, isso muda muito. E é importante estabelecer o consumo de qual vai ser a caloria, de qual o fitoterápico, de qual a medicação. Precisa de realmente tratar bem certinho, fazer todo um conjunto para, de fato, ter resultado. A melhor forma de tomar é antes ou depois das refeições? Olha, eu tive uma paciente, e a gente sempre fala, né? Tomar depois, né? Aí eu tive uma paciente que virou e falou, Raquel, eu tava esquecendo de tomar depois, tava tomando antes, né? E ela falou que sentia melhor. Mas o que a maioria dos estudos falam é tomar depois da refeição. Depois da refeição. Não sei, se você entrar no site da Florin, eles indicam a ingestão depois da refeição. E é estranho, né? Porque você acha que vai fazer o efeito... Pra dar saciedade e olhar a comida e falar, não quero comer. Mas realmente, é por isso que eu tava com essa dúvida. Porque a mim foi receitado depois. E aí, ok, né? Entra no metabolismo de controle da insulina, né? Sim, exatamente. Mas, como eu estava comentando, existem certas percepções. E tem aquela questão, e o emocional do paciente? E se eu der depois, e ele estiver ansioso, isso não ajuda? Então, assim... E vai muito de cada caso. De comer muito. A recomendação é depois da refeição. Você terminou de comer, você já pega a cápsula, toma com um pouquinho de água. Mas eu já escutei relatos de, Raquel, eu usei antes e me senti melhor. Aí você vai falar o quê pro paciente? Eu já teria a ideia de tomar 30 minutos antes. Pois é. Porque se a questão é você sentir... saciedade. Né, uma redução do apetite... Mas assim, pelo que uma vez eu conversei com o representante que estava na época na Florin, e ele estava me comentando isso que a Cris falou. Ele vai atuar em algumas questões da insulina, e depois que você come, que ele vai estimular, liberar mais o GLP-1, através da quermância, né? Então aí você vai ter mais saciedade na próxima refeição. Porque... Não nessa, na outra. Ele vai tentando manter o metabolismo de uma forma basal dos hormônios grelina e leptina. Né? Exatamente. Então tem que gerenciar também essa dosagem, né? E assim, existem muitas estratégias hoje para modular grelina e leptina, né? Eu até hoje, antes do almoço, eu estava comentando que há muito tempo atrás eu li um artigo sobre a fibra da cebola, sem brincadeira, modulando sensação de saciedade. E, de fato, eu acho assim, quando a gente vai conversar com alguém e fala, nossa, eu vou comer cebola, né? Assim, tem toda uma questão, a indústria trabalha isso e tal, mas, de fato, muita gente fala, nossa, eu como cebola, eu fico cheia, né? Ela é um alimento que fermenta, né? Então, quando você pega estudos sobre os fermentáveis, eles estimulam muito a saciedade. Porém, existem muitas contraindicações devido às inflamações intestinais, que hoje também é outra pauta. Quem sabe um dia a gente fala, porque tem aumentado muito, né? E o psyllium? O psyllium, ele tem uma questão muito parecida. Não que ele é a fibra da cebola, né? Mas ele também melhora a expansão. Quando a gente tem expansão, a gente tem mais secreção, né, de alguns hormônios de saciedade. Ele é muito usado, na verdade, para questões intestinais, para o intestino funcionar melhor e tudo mais. Porém,
já verifiquei muitos estudos, colegas também utilizando o Physilium no gerenciamento da saciedade, né? Pela questão da densidade, né, dele no estômago. Daqui a pouco vocês vão ver a associação dele com a Kermat. Já vai sair associado. Mas, olha, eu até ia comentar... vai melhorar o... Eu até ia comentar, quando eu fiz um dos meus professores da pós, né, em especialização de suplementação, o Dr. Luiz Moreira, ele falava que o segredo de você alcançar resultados é o trabalho em conjunto. Mas não é só o trabalho em conjunto de profissionais de saúde, não. O trabalho em conjunto de associações de... É igual o caso, por exemplo, da cúrcuma. A cúrcuma se associa muito bem à pimenta, né? Então, quando você associa, você tem um ganho muito grande dos benefícios das duas juntas. Então, assim, a Kermat com Physilium ou com qualquer outro composto traz muito mais resultado do que, às vezes, só eles isolados, com certeza. A gente adora fazer essas associações, né? Sim. A gente adora porque você melhora a eficiência, né? O resultado fica melhor. Assim, num geral, num apanhado geral, o que eu entendo é que não existe o melhor, né? Tanto a caneta quanto o fitoterápico. Existe a escolha de um tratamento adequado, né? Sim. E o gerenciamento dessa dosagem. Né? A mesma coisa com as canetas, ela tem uma evolução, você começa com uma dose, sobe, depois vem diminuindo e talvez, como a Cris falou, na hora do desmame você entra com esse tipo de medicação, né? Porque apesar de fitoterápico é um medicamento, né? Sim. Então, eu acho que realmente o desmame é o complicado. Porque aí você volta a engordar tudo de novo. Sim. Né? Tem a questão emocional. Tem a questão emocional. Gente que tem medo de desmamar por conta... Cria dependência da canetinha. Emocional real, assim. Porque a hora que você fala assim, não, agora eu vou fazer uma viagem que eu vou ter que pôr um biquíni num grupo de amigos. Pra mim isso é traumático. Eu já falo pra vocês. Isso é um trauma pra mim, entendeu? Sim. E aí você fala assim, o que eu vou fazer? Eu vou tomar. Eu vou falar o Ozempic, porque a gente costuma falar assim, né? Eu vou tomar a canetinha. Porque aí eu tô pronta daqui um mês. Sim. Então, é uma questão emocional. E aí eu tenho que me gerenciar, me segurar e falar assim, eu nem ligo se eu passo mal, eu vou tomar mesmo, porque eu quero emagrecer. Entendeu como é que é a cabeça da gente? Mas você sabe que essa questão da dependência, ela é ligada em outros fatores também. Por exemplo, vou fazer um tratamento médico. Muitas vezes você vai ver um médico a cada 3 meses, quando ele vai mudar alguma medicação, a cada 4. É uma coisa mais um pouco mensal, um pouco mais de longo prazo. Quando você vai conversar com um nutricionista, você vai fazer uma terapia nutricional. Ou seja, você vai na consulta e você vai conversar com ele o que está dando certo e o que não está. Isso é uma questão importante. Tem pacientes que já estão prontos para trabalhar uma alta. E aí... vai do profissional, conversar muito bem, falar, nosso tempo de tratamento, ele é em média tantos meses, tantas semanas, 1 ano, né? E tem pacientes que têm medo de receber alta, né? Então, ele nem volta no profissional. Às vezes, ele nem volta. Na verdade, ele tem medo de ter alta. Eu já conversei com pacientes, olha, você atingiu a massa muscular ótima, você melhorou a hidratação, você melhorou a gordura, vamos trabalhar uma manutenção, a gente se vê, mas... Não, Raquel. Então, assim, tem medo. Ao mesmo tempo, aquele que tem medo até da mudança. E aí, ou vai, eu acho que é igual médico, eu vou a cada 4 meses, sendo que a gente tem que trabalhar. Como a Cris falou, como é algo multifatorial, você tem que conversar como que tá o emocional, né? Como que tá o comportamento, né? E é muito interessante porque no comportamento, lógico que a fome, ela é comportamental, mas ela é da parte do GLP-1, né? Ela tem o eixo ali da grelina e da leptina. Mas, assim, a parte comportamental a gente tem sempre que abordar nas consultas, porque senão ele não vai conseguir tomar as próprias decisões. E é igual, assim, eu converso com muitos colegas minhas que são psicólogas, você tem que ver como que ele se comportou numa festa, e até quem tá tomando a canetinha. Eu tô tomando a canetinha, a Nutri falou que eu não posso comer muito carboidrato. Vou para uma festa. Será que segurou meu apetite? Mas como que foi meu comportamento nessa festa também? Eu comi todos os doces, eu consegui evitar. Então, assim, a parte comportamental também é importante, né? E a gente pode usar ela como estratégia para a pessoa entender
como ela se alimenta bem e depois ir tirando aos poucos, tipo, evitar uma cirurgia bariátrica, por exemplo, ela já emagrece e aí evita a cirurgia bariátrica. Ela é usada como estratégias, às vezes? Sim, a canetinha. O que aí você pode usar, desculpa, eu te cortei, mas Imagina. assim, só para você entender minha pergunta, você usou a canetinha, seu estômago já deu aquela reduzida, quer dizer, aquele primeiro momento de fome excessiva, que é com o estômago mais dilatado, você já reduziu, e aí você entra com uma estratégia para uma redução do estômago de uma forma mais natural. Sim, depois... a questão da caneta, por exemplo, igual eu estava falando antes da gente começar, né, a sessão, geralmente o bariátrico é muito difícil ele usar a caneta, porque ele já tem aí muita mudança hormonal, cetogênica, até por conta da cirurgia. Mas tem caso de reganho. Existe caso da bariátrica outra vez, né? Então, não existe uma fórmula que, pronto, a obesidade ali acabou, né? Tanto é que pacientes, mesmo quando eu dou alta, né? E precisa de ter uma conversa muito interessante, porque a gente tem que observar qual que é o ponto ali de dificuldade do paciente. A bariátrica em si, ela tem mais indicações por outros problemas também. Porque, por exemplo, casos de trombose. Tem sido muito usada a cirurgia bariátrica. Ao invés da pessoa fazer uma cirurgia vascular, estão sendo indicados a bariátrica. Então, assim, a caneta substituir uma possível bariátrica vai muito de caso a caso. Se a pessoa tem alguma doença associada ou não, né? Porque, como a gente falou, se ela não fizer o tratamento certinho com a caneta, ela não vai ter resultado. Qual que é o tratamento certinho? O resultado é na força, na força. Né? É cirúrgico. Se a pessoa quiser burlar a bariátrica, existe o risco de óbito, né? Porque o estômago tá muito pequeno, se ela comer coisas forçadas, além do dumping, que é a síndrome do esvaziamento rápido, né? E dá muito mal-estar, ela pode ter rompimento ali da cirurgia. Então, é todo um trabalho passo a passo. O que acontece? A canetinha, se bem associada com uma dieta certa, bem colocada com o profissional da nutrição, assim como o multicoendócrino, né? Acontece emagrecimentos, como a Cris falou, que já evidenciou, né? 20 quilos, né? E, infelizmente, tem gente que faz bariátrica e acaba emagrecendo até isso, 20. É esperado no emagrecimento da bariátrica que 20 quilos seja, às vezes, ali nos 2 primeiros meses. Só que tem pessoas que fazem errado. Assim como pessoas que fazem errado na bariátrica, fazem errado na canetinha, né? Mas, assim, dependendo da situação, ela pode vir, sim, a usar a canetinha e não optar por uma cirurgia, né? Até porque a cirurgia, ela causa muitas síndromes absortivas, né? Ela precisa de tomar medicação, assim, na área da suplementação, né? O resto da vida. Às vezes, com a canetinha, ela pode não acontecer isso, a não ser que ela venha a ter alguma questão grave, né? Como a gente estava falando daquela obstrução intestinal, que é muito, assim, é raro, mas a gente tem que saber tudo que pode acontecer, né? Então, e além de fazer o papel de educação com a comunidade para esse entendimento e atendimento a uma equipe multidisciplinar, eu gosto de evidenciar, como a doutora falou, o papel educacional dos profissionais. Então, assim, igual lá na FATESA, nós temos um curso de pós-graduação, ele é pós-graduação em fito, aroma e ortomolecular. Então, é importante que o profissional estude, se capacite, entenda sobre essas substâncias que não deixam de ser fármacos, medicamentos, né? Aí a gente brincou, eu gosto das associações. Até para associar, tem que estudar e tem que ter o conhecimento, né? Exatamente. Então, vale aí o conhecimento do paciente, do profissional, do prescritor, né? E uma consciência geral desses dois atores para que o acompanhamento seja de forma contínua, né? Muito bem pensado, pautado em exames laboratoriais, maior evidência das condições de saúde do paciente. Se tiver dúvidas sobre o que vai associar, estuda antes, vê o caso do paciente, né? E eu acho que uma coisa que, assim, é muito importante, eu lembro que quando você vai tratar de um paciente, você tem que trazer as evidências científicas, né? Então, o profissional de saúde tem sempre que estar atualizado. Não adianta falar que vai ser profissional de saúde que vai parar de estudar, que tem que estudar.
E assim, também receber o paciente de uma forma mais humanitária, né? Quantas vezes, igual você comentou, eu já vi casos de endócrino, Raquel, que receitou a caneta, a pessoa tá passando mal e ele tá sendo quase ali meio ríspido com a paciente, de falando, usar assim mesmo. Então, assim, antes de tudo, calma, por que ela tá passando mal? O que tá acontecendo? É a caneta? Tá se alimentando? Não tá? E trabalhar em multi, né? Porque tem gente que quer ser psicólogo, nutricionista, médico, farmacêutico, educador físico ao mesmo tempo, e não, né? É uma sobrecarga que acaba, às vezes, não fazendo nada certo. Então, assim, trabalhar, puxa, ela não tá legal, não é pela caneta, é porque é um problema emocional. Vamos lá no psicólogo ver o que tá acontecendo? Ela tá passando mal, às vezes porque a caneta é forte, vamos mudar, vamos ajustar, deixa eu ver aqui como médico, né? É porque ela não tá, igual eu falei da outra paciente, é porque ela não tá almoçando. Então, assim, tudo tem que ser pautado, item por item, o que pode ser feito pra gente conseguir tratar. Porque, assim, a pessoa vencer a obesidade, antes de tudo é importante, leva tempo. Ela não vai acordar amanhã mais magra. Ela vai acordar amanhã com um pouco mais de saúde, no outro dia ela vai tentar mais um pouco, outro dia vai tentar mais um pouco, e a gente tem que dar, assim, graças a Deus a ciência está se atualizando tanto, né? Porque senão hoje a gente não ia conseguir tratar. Mas, ao mesmo tempo, não é que, agora está mais fácil. Não. Tanto é que os casos de obesidade vêm crescendo muito. Então, é uma consciência, como a Cris falou. Os profissionais de saúde, eles têm que saber que eles têm que ser promotores da saúde e, sim, saber um pouco do comportamental. Não é, assim, eu já vi pessoas falando, tal profissional me tratou mal, né? Se ele vem ali para buscar saúde, porque ele não tá conseguindo. Então, a gente tem que, vamos usar esse remédio que vai te ajudar? Vamos ser empático e fazer disso? Então, assim, quem quiser tratar, o profissional quiser tratar pessoas, ele tem que ter um pouquinho mais de cabeça que ele está lidando com outra pessoa também. Seja na medicação, na dieta, né? É um olhar individualizado, apesar dos estudos clínicos, né? Exatamente. Às vezes eu não tô naquele estudo clínico, eu não faço parte daquele, não é? Ué. Exato. Você tem uma estatística em cima de pessoas, Exato. Nem todos são iguais. Você pega né? Você tem uma quantidade X de pessoas, mas é um olhar mais individualizado, né? Então, é realmente a escolha do tratamento. Sim, né? Exatamente. No caso. Gente, eu iria mais tempo aqui com esse papo. A gente aproveita e se consulta também. Já troca experiência. Né? Já troca experiência. Então, assim, eu espero que quem está nos assistindo tenha tirado a maioria das dúvidas, mas se tiver alguma dúvida, que mande pra gente no direct ou mande as perguntas diretamente para a doutora, mas a gente vai querer saber também, então não manda diretamente, não. Manda pra gente. Coloca que aí pode ser nossa também, né? Coloca nos comentários, né, Cris? A gente vai responder e vai, inclusive, criar novos episódios para vocês, baseados no que vocês estão dando aí de opinião. Então, já aproveita, curte, compartilha, tecla aí no sininho, que você vai ser avisado de todos esses temas e episódios muito legais que a gente faz e grava aqui justamente para agradar você e te deixar cada vez mais atualizado, né? Esse foi o nosso Beleza na Lata, com a doutora Raquel, eu, doutora Cristiane Sonsini, doutora Gi, e fizemos com muito carinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, até mais. Grande abraço, obrigada, viu, Raquel? Obrigada a vocês, meninas. Um beijo para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.